é fácil. Você quer ter a vida eterna? É fácil. Siga os meus mandamentos. Ele chegou e falou: Senhor, deve ter olhado para aquela cara assim: Senhor, isso eu faço desde a minha mocidade. Mas aí ele falou: Senhor, eu respeito a minha mãe, eu nunca roubei porque eu sou rico, Senhor, para que eu vou roubar? Eu sempre respeitei meu pai, eu sempre amei o próximo, eu nunca matei ninguém. E Jesus, o nosso Jesus, Ele conhece. O nosso Jesus, Ele te conhece. Ele te conhece quando tu levanta, Ele sabe o que você vai pensar. E Jesus olhou para ele, porque minha Bíblia diz que Ele olhou com amor. Ele olhou com amor, porque o olhar, ele ajuda. Porque quando as pessoas, quando um casal está apaixonado, a primeira coisa que ele faz é ele olhar. Aquele olhar de apaixonado, aquele olhar conquistador, né, pastor? Igual minha esposa olhou para mim, ela falou assim: é esse? A primeira vista. Glória a Deus. Aleluia. Mas aí Jesus olhou para ele, com aquele olhar assim. Irmão, se Deus tem um propósito na sua vida, Aleluia. se o seu propósito é grande na sua vida, Ele vai cobrar. Amém. Ele te ama. E para você amar uma pessoa, você exige dela. Porque muitas vezes, aquela lá tem um cabelo grande, mas não, ela tem um cabelo mais gordinho, eu não quero não. Mas eu quero aquela que tem um cabelo lá, magrinha. A gente exige. A gente exige. Então o nosso Deus exige também. E quando Jesus falou para ele: olha, mas tem uma coisa, vai, vende tudo e dá aos pobres. Irmãos, quando ele falou isso, eu devo imaginar que o jovem rico falou assim: epa, não é assim não. Imaginou, ele não falou, a Bíblia diz que ele não falou nada. Ele simplesmente virou a costa para Jesus e foi embora. Mas tem uma passagem também que eu gosto: Zaqueu, quando viu Jesus chegando em Jericó, ele olhou, porque Zaqueu tinha uma baixa estatura. Ele olhou e não conseguia ver Jesus. Subiu numa figueira. Na Bíblia está escrito que ele subiu numa figueira brava e procurou Jesus. E Jesus, no meio daquela multidão, Zaqueu deve ter pensado, deve ter falado espiritualmente uma coisa forte para atingir Jesus. Porque quando Zaqueu subiu na figueira, ele procurou Jesus. Jesus olhou para cima, falou: filho, desce daí. Quero pousar na tua casa hoje. Aleluia. Quero ficar entre bem vocês hoje. Quantas vezes que Jesus quer ficar do nosso lado? Quantas vezes que Jesus quer falar assim: olha meu filho, eu quero ir do seu lado, mas tu não me chama, tu não me glorifica. Deus, aleluia. Meu Pai. O jovem rico virou as costas Jesus. para Jesus. Eu acho que ele não sabia o que ele estava cometendo. Porque quantas vezes que viramos a costa para Jesus? Quando o pastor fala sobre obra missionária, alguns nem dão moral. Isso é virar as costas para Jesus. Quando o presidente do jovem fala: olha, hoje é sábado, vai ter um culto dos jovens, e uma pessoa te liga que você nem conhece, que você nem é afim de conversar com ela, você acha que se você chama ela de chata, ela liga para você com um churrasco, você vai. E quem sabe aquele churrasco nem tá bom, porque você está indo com a pessoa que você não gosta. E lembra: Senhor, eu podia estar na tua casa,
recebendo a glória, recebendo a unção, me renovando, mas eu estou aqui. Quantas vezes que viramos as costas para o nosso Jesus? Tantas vezes eu vi um pregador falar, ele estava pregando, ele estava com um negócio de Galgal. Eu me perguntei para o evangelista Ismael, o que é isso? Galgal, eu nunca ouvi essa palavra, Galgal. E depois eu acabei de ouvir a palavra que ele estava. O que significava Galgal? Eu acho que devemos falar Galgal todos os dias. Eu acho que devemos desejar Galgal todos os dias. Porque Galgal significa glória que sobe, glória que desce. E eu vi que é pregador, pastor Josmar, falando Galgal, glória que sobe, glória que desce, glória que sobe, glória que desce. Devemos desejar a glória do Senhor. Desejamos procurar a glória do Senhor. Quero fazer uma ensinação nessa noite, irmão. Gostaria que o irmão fosse aqui na frente. Ficasse aqui. Evangelista Ismael, fica atrás dele. Pastor Elias, fica na frente dele. Irmão, o que Deus tem que falar para ti nessa noite é isso, fica na frente dele. Galgal. Quando você chegar no Brasil, quando você pousar no avião, Jesus vai falar, Galgal. A glória de Deus está na frente. A glória do Senhor está na sua retaguarda. Venha algum, chegará a tua tenda. A glória de Deus na sua frente. A glória do Senhor na sua retaguarda. É Jesus.